Uma reportagem importantíssima do UOL, Diego. Eu até comentei isso numa coluna mais cedo, né? Que o Bolsonaro pagou no cartão de crédito corporativo a proibição da sua candidatura em 2026, né? Ele torrou, para quem não olhou a matéria, leia a matéria, é excelente. O Bolsonaro torrou o dinheiro do contribuinte em lanche, por exemplo, para sua equipe usando o cartão corporativo da presidência durante a campanha eleitoral, né, no ano passado, né? E isso alimenta, é claro, as ações que estão tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a condenação dele, né? O que abriria espaço para ele estar inelegível em 2026 ou mesmo em 2024, não podendo concorrer a nenhum cargo público. Olha, em uma agenda eleitoral em Vitória da Conquista, em agosto, ele gastou 50 mil só em lanches, fora hospedagem, 50 pessoas em hotel. Em outubro, 63 mil pessoas em lanches, hospedagem, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Em Aparecida, mais 18 mil em hotel e 16 mil em lanchinhos, né? Também em outubro, durante um evento de campanha, da campanha dele. E olha, para quem acha que está gastando muito no aplicativo de comida, saiba que o Bolsonaro é um alento, né? Porque no dia 24 de agosto ele gastou 8.650 num delivery do iFood em Belo Horizonte, né? Lembrando que a lei proíbe gastos desse tipo, a lei até permite gastos de transporte, desde que depois ele ressarça, né? Mas gasto de lanchinho, gasto de hospedagem, não pode, né? Então, esses dados que foram da matéria do UOL, feitas com dados que tinham sido obtidos, inclusive pela agência Fiquem Sabendo, que pediu via lei de acesso à informação, elas podem subsidiar, sim, as ações que estão correndo. E aí, olha, vamos só lembrar que o Bolsonaro, que a gente já sabia que ele, o patriarca das rachadinhas, estava envolvido nisso, sabe, nessa coisa do gasto do cartão corporativo, sim, saíram matérias mostrando que ele gastou mais de 1 milhão em um hotel nas férias, depois não sei quantos milhares, centenas de milhares em padaria, sendo que ele ganhava um salário mensal de 31 mil reais, né? Ele gastou, tinha dados, ó, tinha dado no cartão, que ele gastou 8.600 em sorveteria, 5.500 na Pizza Hut, 3.390 no McDonald's, né? A questão de tudo isso, dessa reportagem agora, é o nível de descaramento de usar o cartão corporativo por uma coisa tão visível quanto o financiamento eleitoral, Diego. O que mostra que Jair tinha a certeza absoluta de que ele seria reeleito. E dessa forma, as informações se manteriam em sigilo, sei lá, por mais 100 anos. Como ele não foi reeleito, nós ficamos sabendo dessa informação. Se a justiça for levar isso tudo em consideração, isso aí vai alimentar bastante essas ações e Jair Bolsonaro pode ficar sem poder se candidatar. Então, eu acho que o caminho é esse, você começa convidando, né? Você convida a pessoa para explicar, e eu acho que ele tem assim a obrigação de explicar o motivo pelo qual o Brasil tem uma taxa de juro real, para quem está nos assistindo, né? E não sabe o que é taxa de juro real, é a taxa de juro do país menos a inflação do país. Porque se você tiver uma taxa de juro de 100% ao ano, mas tiver uma inflação de 100% ao ano, né? Enfim, o seu dinheiro ele multiplica, né, por dois em um ano, mas as coisas multiplicam por dois de preço. Então você mantém o seu poder de compra. A taxa de juro, quando ela é muito maior do que a inflação, isso faz com que as pessoas que têm dinheiro não queiram gastar, porque elas ganham poder de compra, o juro é maior do que a inflação, então elas vão aumentando o poder de compra delas quando elas estão com dinheiro poupado, e as pessoas que pegam o dinheiro emprestado vão tendo a sua dívida subindo muito rápido, né? Então elas também não pegam dinheiro emprestado. Você diminui o consumo, porque você aumenta a poupança, né? E diminui o consumo porque você diminui o crédito. Então esse é o motivo, né? Que as pessoas que leva, né, os países a aumentar a taxa de juros quando eles querem segurar a inflação. Mas até aí você tem que olhar para ver como é que está todo mundo fazendo, vendo se você está fazendo uma coisa enfim, conversa com o que o resto do mundo está fazendo. E o Brasil pratica uma taxa de juro real que é diferente do resto do mundo inteiro. Então, se você for olhar todas as economias relevantes do mundo, né, o Brasil ela tem uma taxa de juro real em torno de 8%, um pouquinho acima de 8%. O segundo é o México,
ficou ali um pouco acima de 5%. É muito grande a diferença. Para o segundo colocado, é quase o dobro do segundo colocado. E aí depois vem Hong Kong, se não me engano, e vem uma lista de países ali com 4%, 3% de taxa de juro real. Ainda tem muitos países no mundo, exatamente por a gente estar num momento de inflação alta no mundo, com taxa de juro real a zero ou até negativa. E por que o Brasil está fazendo isso? Porque isso tem um custo, né? Cada 1% que você tem de taxa de juro na dívida brasileira, imagina que a dívida brasileira, a dívida pública federal, ela é em torno de 6 trilhões de reais. Então, se o custo médio da dívida subir 1%, você está falando de 60 bilhões de reais a mais. Quando você sobe a taxa de juro lá no Copom 1%, o custo médio não sobe 1%, sobe um pouquinho menos. Tem vários tipos de dívida emitidos ali. Mas mesmo assim, a gente está falando, sabe, de 40 bilhões de reais. Por que a gente está gastando esse dinheiro todo a mais do que o mundo gasta? No momento onde o país precisa de investimento, no momento onde o orçamento é super apertado, no momento onde ainda tem um monte de gente passando fome, no momento onde ainda tem uma dificuldade enorme de poder pagar ali o auxílio emergencial. Então, eu Edu, acho que essa explicação ela é devida. Pois é, o extremismo de jovens, desculpa, a radicalização à extrema direita de jovens é o que está acontecendo bastante nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil. E eu acho que teve uma piora com o massacre de Suzano em 2018, né, que teve ainda um fórum virtual que assumiu a autoria ideológica do caso, né, mas aí isso foi piorando, que foi criando aquele efeito de copycat, né? Então, acho que tem outros adolescentes que passam a frequentar espaços virtuais, onde tem uma predominância, né, de tipo, ideologia da supremacia branca, extrema-direita no geral. E aí, enfim, ele se sente compelido a copiar essas coisas. Tanto é que o autor dessa tentativa frustrada, graças a Deus, né, aí em Montemor, ele fez, assim, todos os objetos que ele estava carregando é quase uma homenagem a vários outros atentados que aconteceram aqui no Brasil. Ele estava com a machadinha, por exemplo, que era uma coisa que os atiradores de Suzano eles estavam carregando. Ele tinha uma máscara de caveira, que é uma máscara atrelada à extrema direita, especialmente movimentos neonazistas, que chama Zig Mask. Ele tinha na casa dele o Mein Kampf e a braçadeira, obviamente, com o símbolo, com a suástica, né, que também remete ao atirador de Aracruz, né? Então você vê que tem várias inspirações aí que vão acontecendo. E eu acho que nos próximos anos vai ser muito crucial, assim, tanto das autoridades brasileiras quanto nós da imprensa, de pensar como a gente pode abordar esses casos, né? Como a gente pode conseguir cobrir isso sem dar publicidade à mensagem que esses caras querem passar. Qual